Oi gente, muito bom dia, que Deus abençoe a sua semana. O Falando de Coisas Boas é um devocional semanal que visa, com as nossas experiências e as nossas meditações, colocar a nossa vida no trilho de encontro à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vem conosco. Nessa semana eu quero falar com vocês a respeito da experiência do encontro de Jonatas e Davi e aquilo que Jonatas deu a Davi, simbolizando o nosso encontro com Jesus Cristo e aquilo que nós devemos entregar a Ele para que a gente tenha uma vida completa, para que a gente seja completo nele, Ele seja tudo em nós e nós possamos depender dele em todos os momentos da nossa vida. 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, tomou-o e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o colocou sobre as tropas do exército e era bem visto por todo o povo, até mesmo pelos próprios servos de Saul. Essa é uma passagem do Antigo Testamento que revela muita coisa aos nossos corações. Essa semana eu queria falar sobre aliança, sobre unidade, sobre estarmos juntos de fato e de verdade. A Bíblia relata, nesse trecho que nós lemos, de um momento em que Jonatas e Davi se conhecem e o coração de Jonatas se apega tanto a Davi e Jonatas o ama tanto e tão fortemente que a Bíblia costuma dizer que o amor de Jonatas por Davi era superior ao amor de um homem e de uma mulher. A Bíblia, ela mostra e ela nos revela Deus através de muitas formas. Algumas vezes elas são literais, outras vezes elas são alegóricas. E nesse contexto que nós lemos hoje de manhã, a Bíblia usa algo chamado de figura. Nós comparamos Davi a Cristo. Davi é uma figura de Jesus Cristo. Porque da mesma forma como Davi libertou o povo das afrontas de Golias e da perseguição dos fariseus, assim também o nosso Senhor Jesus nos livrou do diabo e nos transferiu de um lugar de morte para um lugar de vida. Quando Jonatas e Davi se conhecem, Jonatas ele entrega alguns presentes a Davi. E isso fala muito do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Fala muito da nossa conversão. Aquilo que Jonatas deu a Davi é o que nós devemos dar ao Senhor, se de fato somos salvos, lavados e remidos pelo seu sangue. A primeira coisa, a Bíblia diz que Jonatas entrega a sua capa para Davi. Entregar a capa fala de entregar a nossa identidade. A Bíblia, por muitas e muitas vezes, mostram pessoas que entregaram as suas capas ou mostram capas de pessoas e a capa está intimamente ligada com a identidade, com a personalidade da pessoa. A Bíblia fala no Novo Testamento que os soldados eles disputavam a capa de Jesus, porque a capa de Jesus era a capa de um rei. Também nos mostra o cego Bartimeu, lançando de si a capa, que dá um pulo e vai se encontrar com Jesus. Bartimeu, na verdade, ele tira uma autorização de esmola. Quando ele tira a capa, ele tira aquilo que ele era conhecido como cego, miserável, e que naquele lugar ele podia esmolar. Quando nós falamos de capa, nós falamos da nossa relação com o Senhor Jesus. Que nós devemos chegar a Ele e entregar a Ele tudo que nós fomos antes de conhecê-lo. Que aquilo que mais vai dignificar a nossa vida não é o que nós tivemos antes de Jesus, mas é o que nós teremos depois dele. Então Jonatas entrega a sua capa e nós devemos entregar também a nossa capa. Aquilo que nós fomos antes, os nossos potenciais, os nossos defeitos, tudo que nós fomos antes, nós devemos colocar nas mãos de Jesus, para que a nossa vida não seja anterior a Ele, mas a partir dele. A Bíblia diz também que Jonatas entregou seus vestidos. E vestidos era uma roupa que ficava embaixo da capa, mais escondidinha, mais ou menos como se fosse as roupas íntimas que a gente usa hoje.
Claro que Jonatas ele entrega a sua sobrepeliz, aquilo que está debaixo da sua capa, para que Davi use naquele momento. Mas fala de interior. Quando nós encontramos a Jesus, nós não podemos entregar só a nossa capa, não podemos entregar só o que é superficial. Nós devemos entregar também o que está dentro de nós. O nosso interior deve ser mudado pelo nosso encontro com o Senhor Jesus. Entregar a capa é ser superficial. Entregar a capa e entregar os vestidos é entregar o que está por dentro e o que está por fora. É deixar Deus fazer uma mudança, tanto no nosso interior quanto no nosso exterior. Porque muitas pessoas, elas mudam por fora, mas não mudam por dentro. Quando Deus em Cristo Jesus se revela, Ele revela para mudar o nosso interior e o nosso exterior. Ele vem para fazer uma mudança completa na nossa vida. Nessa história de Jonatas e Davi, nós aprendemos em primeiro lugar que a gente deve entregar o que está dentro e o que está fora de nós, para que a obra de Cristo seja completa na nossa vida. Tenha um bom dia, até quarta-feira.